Atos capítulo 9, versículo 1, ele relata o momento em que Paulo tem um encontro com Jesus no caminho de Damasco. E ali, o escritor de Atos, que é Lucas, ele relata a conversão de Paulo. Capítulo 9, versículo 1 diz assim: enquanto isso, Saulo respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los preso para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava a Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levanta-se e entra na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos. Ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego e não comeu e nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. E o Senhor chamou numa visão: Ananias. Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. E o Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte a um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando, e numa visão viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muitas coisas a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito e aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com a autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante ao povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde que você vinha, enviou-me que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado e depois de comer, recuperou as forças. Todos nós temos um passado sem Deus. Todos nós temos um momento em que nós precisamos entender que nós precisamos ter um encontro com o Senhor. A história de Paulo, ela retrata muito bem isso. Paulo era um religioso e que naquele momento, por conta dos paradigmas da sua religiosidade, ele se tornou um perseguidor da igreja de Cristo. E ele participava do assassinato daqueles homens, mulheres e crianças que estavam morrendo por conta da fé. No capítulo 7 do próprio livro de Atos diz que quando Estevão morre apedrejado, a Bíblia diz que ele morre aos pés de Saulo. Saulo viu Estevão ser apedrejado, participou e viu um homem cheio do Espírito Santo ali que no meio do apedrejamento começa a orar e perdoar aqueles que estavam apedrejando. Paulo vivenciou isso, mas mesmo assim Paulo estava cego na sua ignorância espiritual, convicto de que ele estava fazendo certo. E nesse momento ele toma caminho de Damasco e no meio do caminho ele tem um encontro, o próprio Jesus, que naquele momento já havia ressuscitado, já havia subido aos céus, mas o próprio Jesus aparece para ele. E é interessante que uma das coisas que mais eu acho interessante nesse texto é como Jesus fala assim: Saulo, por que me persegues? É interessante que aquele que quer mexer com a igreja vai mexer com Jesus.
Porque Jesus deixa claro isso. E Paulo ali tem essa experiência sobrenatural com o Senhor, passa 3 dias cego, né? E aparece ali aquele homem chamado Ananias, que já é um discípulo do Senhor, ora por Paulo e ministra na vida de Paulo, e a vida de Paulo nunca mais é a mesma. E não só a vida de Paulo, o cristianismo nunca mais é o mesmo, por conta desse momento específico na vida de Paulo. Paulo se torna agora um pregador da palavra, um discípulo de Jesus. Paulo agora é responsável, né, futuramente ele se torna aquele que escreveu 1/3 do Novo Testamento. Boa parte da doutrina cristã é exposta por Paulo em seus escritos. A igreja é influenciada, principalmente doutrinariamente, por conta dos escritos de Paulo. Então tudo isso aconteceu e até hoje a igreja é influenciada e vive debaixo de uma direção que foi Paulo, claro, inspirado pelo Espírito Santo. Isso tem a ver com Deus, não é Paulo, mas é o próprio Senhor. Mas o quanto o próprio texto diz que Deus fala para Ananias, ele é meu instrumento. Então Paulo se torna um homem poderoso na palavra, na fé, abre igrejas, edifica discípulos e o evangelho se expande por conta de Paulo. E Paulo morre por causa disso. Tudo isso porque um homem, coração duro, religioso, cego e ignorante do que diz respeito às coisas espirituais, muito conhecedor das letras, porque Paulo era um erudito, mas espiritualmente ignorante. E por conta da sua ignorância espiritual, ele chegava a assassinar pessoas em nome de Deus, ou da sua religiosidade. Veja bem, tudo isso mudou quando Paulo teve um encontro com Deus. Todos nós temos um passado sem Deus. Mas quando nós temos a experiência da cruz, quando nós temos a experiência de ter uma revelação de Deus, a nossa vida nunca mais é a mesma. E todos nós precisamos buscar essa experiência. Todos nós precisamos ter, a Bíblia relata isso como o novo nascimento, como o transformar do nosso homem interior. A Bíblia relata que o nosso homem interior, que é o homem espiritual, está morto no pecado, mas que por causa da obra de Cristo e por conta do Espírito Santo, nós somos vivificados em Cristo. Então acontece um processo dentro de nós chamado novo nascimento. E Deus coloca em nós agora uma nova natureza. E só por meio dessa nova natureza nós somos capacitados a vencer o pecado e entrarmos no céu com o Senhor, a vivermos na eternidade com o Senhor. Mas veja bem, todos nós precisamos ter essa experiência de novo nascimento. Olha o que Jesus fala em João capítulo 3. Nicodemos é um grande homem da lei, um erudito. Ele é vamos colocar assim, um grande teólogo do seu tempo. Né? Quem assiste aquela série The Chosen, né? Aquela série The Chosen é muito interessante porque ela acaba relatando isso de uma forma mais clara, como, né, o Nicodemos tem autoridade e o respeito das pessoas, porque Nicodemos era da alta classe sacerdotal da sua época. Um intelectual, um erudito, conhecedor da lei profunda. Porém, ele vai ter uma conversa com Jesus. João capítulo 3 relata isso. E fala que ele foi de noite. Por quê? Porque provavelmente ele não queria se expor. Ele era uma pessoa muito influente, ele tinha uma reputação a zelar. Então não poderiam ver ele falando com Jesus, o Nazareno. Então ele vai de noite ter uma conversa que provavelmente ele está ali confuso. Ele quer um conhecimento, ele quer tirar alguma dúvida com Jesus. E o capítulo 3 de João diz assim. Deixa eu abrir o meu aqui melhor. Havia um fariseu, versículo 1, havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse, mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que está fazendo, se Deus não estiver com ele. Então Nicodemos reconhece que Jesus, que Deus é com Cristo. Versículo 3.
Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como pode alguém nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. E o que nasce da carne é carne, e o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. Então perceba, no diálogo que Jesus tem ali com Nicodemos, e Nicodemos foi tirado uma dúvida, Jesus deixa claro, porque Jesus sabia com quem estava falando, sabia do nível de conhecimento, e ele não era um conhecedor apenas da filosofia ou do conhecimento comum, natural, mas ele era um conhecedor das Escrituras no que diz respeito ao Antigo Testamento. Até então o Novo Testamento não havia sido escrito. Toda a lei judaica, todo judeu, ele se baseia principalmente na Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, e também nos profetas. Mas para nós é o Antigo Testamento. E ele era um conhecedor profundo ali da cultura, da fé, da religião e das escrituras judaicas. Então Jesus sabia quem estava falando. Então Jesus fala assim: eu te falar uma coisa, ninguém pode entrar no reino se não nascer de novo. Ninguém pode ver o reino se não nascer de novo. É necessário nascer de novo. Então ele está falando mais ou menos assim: olha, todo o seu conhecimento não vai te levar a lugar algum. Não que Jesus, ele repudiava o conhecimento. Mas a salvação não vem pelo conhecimento. Havia algo que deveria acontecer em todo homem. Nós precisamos entender essa realidade. Todos nós precisamos ter essa experiência chamada novo nascimento. É uma experiência pessoal que todo mundo precisa ter. É a experiência que eu chamo de cruz, que é o seguinte: agora existe um antes e um depois. A minha vida veio num curso até esse momento, mas a partir desse momento, dessa experiência que eu tive, a minha vida deu uma reviravolta. Ali eu tive uma experiência com Deus. Ali algo aconteceu dentro de mim de forma sobrenatural. E a minha vida nunca mais foi a mesma. Deus mexeu em mim. O Espírito Santo entrou em mim de uma tal forma que eu às vezes não consigo nem expressar e nem explicar. Mas uma convicção eu tenho: algo aconteceu e tudo mudou. Todo mundo precisa ter essa experiência. E o que Jesus estava dizendo era justamente isso. Quando a Bíblia relata que a letra mata, não quer dizer que Deus repudia ao conhecimento. Pelo contrário, Ele incentiva o conhecimento das Escrituras. Mas essa experiência ela é algo sobrenatural e é uma obra do Espírito Santo na nossa vida. E todos nós precisamos ter. O que é o novo nascimento? É quando o Espírito Santo, que é o Espírito de vida, entra no meu coração, e o meu espírito que estava morto por causa do pecado, agora acontece um processo chamado de regeneração. E agora o espírito que há dentro de mim, ele nasce, ele regenera. Antes esse espírito estava morto, e eu era agora totalmente longe de Deus, inimigo de Deus. Abre comigo em Efésios capítulo 2. Vamos entender melhor o que Paulo escreve sobre isso. Olha o que Paulo diz. Efésios capítulo 2, versículo 1. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem. Né? Que presente ordem? Hoje, por causa do pecado, as pessoas estão sujeitas a uma condição que o pecado colocou ela. E agora ela é escrava dessa circunstância. Ela está longe de Deus. Ela não tem relação nenhuma com Deus. A Bíblia relata que fala que ela é um inimigo de Deus. E agora ela está sob a ira de Deus, destinado a uma eternidade sem Deus. E Paulo está dizendo claramente, versículo 1 de novo. Ele fala assim, olha, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. O meu espírito estava morto, não tinha relação
Não tinha vida, não tinha como eu me relacionar com Deus. Por isso que o homem, desde o Éden, vem tentando criar religião. O que é a religião? É a tentativa natural e humana de voltar para o caminho de Deus. Por isso, mas ele estava morto. E ele não consegue fazer isso. Ele cria religiões, ele cria métodos, mas em nenhuma religião salva. Por quê? Porque a religião é a tentativa humana. Mas Paulo está dizendo, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. E ele continua, nos quais costumava viver quando seguia o presente ordem deste mundo. E o príncipe do poder do ar, Satanás. Todos que estão mortos para o Senhor, que é ali no pecado, eles são escravos de Satanás. É o que o texto deixa claramente. O Espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Todo que está longe de Deus, ele vive debaixo de uma ação do Espírito, que é o Espírito de Satanás e seus demônios, que é o Espírito da desobediência. Ele é desobediente por natureza. E aí ele continua. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo a vontade da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos. O que é um homem longe de Deus? É alguém guiado pela carne, que ela vive em função dos seus desejos e prazeres. É um trem desgovernado. Por isso que o homem sem Deus, ele só quebra a cara. Porque ele vive debaixo agora dessa condição. Fazendo loucura. Fazendo o que não presta. E aí ele continua, como os outros éramos por natureza merecedores da ira. Todo aquele que está longe de Deus, que não nasceu de novo, ele está debaixo da ira de Deus. Por isso que nós precisamos de salvação. A salvação é para nos livrar da ira de Deus. Há um Deus irado conosco. Por causa do pecado. E agora eu estou debaixo dessa ira. Continua. Todavia, Deus que é rico em misericórdia pelo grande amor que nos amou. Por isso que nós cantamos o amor dele. Deu-nos a vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, e pela graça vocês são salvos. Ele está dizendo, nós estávamos mortos, mas o amor de Deus foi tão grande. Por isso que João 3,16 diz, Deus amou o mundo de tal maneira, porque o homem por si só não consegue a salvação. O homem por si só, ele vai ficar na eternidade sem Deus. Mas agora, por causa do amor, nós estávamos mortos, mas por causa de Jesus, nós fomos salvos. E pela graça nós somos salvos. O que ele está dizendo? Você não é merecedor, não tem nada que nós fazemos que podemos ser salvos. É a graça de Deus que nos alcançou. Mas era assim que nós vivíamos. Sem Deus, com a natureza ali pecaminosa. Só que agora eu recebo uma nova natureza. O novo nascimento, ele é uma experiência tão significativa que ele traz em mim uma nova natureza. Porque a antiga natureza só segue o que não presta. Já percebe? Vou te dar um exemplo muito prático. Por que na maioria da programação de televisão só passa o que não presta? Você já parou para pensar? Porque é o que dá audiência. É o que dá audiência. Coloca lá um programa às 6 da tarde falando de família, de casamento, de coisa, mas ninguém vai assistir. Mas coloca lá às 6 da tarde, o que tem? Programa morte, assassinato, o bandido, CPF cancelado, entendeu? Porque o homem que está debaixo dessa natureza caída, ele gosta do que não presta. Morto come morte. Já viu filme de zumbi? Você nunca vai assistir um filme de zumbi ele sentado comendo arroz e feijão. O que zumbi quer? Morte. Do que ele se alimenta? De morte. Nós somos como zumbis, sem Deus. Mas aí agora Deus nos vivificou. O novo nascimento aconteceu na minha vida. E agora eu tenho uma nova natureza. Porque a velha natureza não consegue senão obedecer à condição da velha natureza. Olha 2 Coríntios capítulo 5, 17. Olha o que Paulo escreve. Segunda carta aos Coríntios. Irmãos, se vocês ouvirem muito barulho que vem lá debaixo das crianças, não se assuste. Eles estão numa gincana hoje e a pastora já me avisou. Vai fazer barulho. Mas é que eles estão numa gincana lá feroz, vai ter. E o resultado da gincana é doce. Então eles vão,
fazer de tudo para ganhar o que tem que ganhar. E aprender o que precisa aprender. Versículo 17 diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura ou criação. As coisas antigas se passaram e eis que surgiram coisas novas. Então agora eu sou uma nova criatura. Agora eu passei a ser filho de Deus. Mas tudo isso porque eu tive a experiência do novo nascimento. Olha a importância da experiência do novo nascimento. A experiência do novo nascimento produz em mim uma nova natureza. Somente com essa nova natureza eu consigo ter poder para vencer o pecado. Por que eu estou dizendo isso? Porque a maioria das pessoas, infelizmente, eu estou falando no geral, muita gente hoje está na igreja, mas não teve a experiência do novo nascimento. Sabe por quê? Porque não buscam a Deus para isso. Muitos nessa geração frequentam a igreja para encontrar paz e felicidade, e não perdão e santidade. A mudança de natureza vai transformar em mim todos os meus valores e toda a minha estrutura como pessoa. A minha identidade, os meus valores. Por que a gente vê tanta coisa horrível, às vezes, dentro da igreja? Você fala assim, poxa, pastor, mas dentro da igreja. Por quê? Porque não nasceu de novo. É necessário nascer de novo. É necessária a experiência. Muitas vezes nós somos levados a uma convicção natural, mas não uma convicção espiritual. Por conta de uma motivação errada. Ah, vamos para a igreja, porque na igreja você vai encontrar seu casamento está mal. Então vem para a igreja, porque se você for para a igreja, seu casamento vai ser resolvido. E a pessoa vai para a igreja com a motivação de resolver o casamento e não resolver a questão da salvação e do pecado. Ai, meu filho está nas drogas, eu preciso de Jesus, então eu vou para a igreja orar pelo meu filho. Ok, mas eu não vou para a igreja para me converter. Eu vou para a igreja para Deus resolver um problema pessoal meu. Vou repetir a frase. Muitos nessa geração frequentam a igreja para encontrar paz e felicidade, e não perdão e santidade. Nós precisamos entender que existe essa natureza antiga, e existe agora uma nova natureza. Só que agora tem uma outra coisa também, que às vezes alguns pregam até errado. O fato de você ter uma nova natureza não quer dizer que a antiga natureza acabou. E é aqui que está o negócio. Porque muita gente acha, não, agora tem uma nova natureza e a outra foi embora. E quando se depara com a outra, fica indignado. Fala, peraí, alguma coisa está de errado em mim. Porque eu vi as duas agora. Eu estou tendo duas coisas dentro de mim. Eu tenho vontade de uma coisa, mas tenho vontade para outra. Vamos abrir em Romanos, capítulo 7. Romanos, capítulo 7. No versículo 5. Olha o que Paulo escreve. Diz assim: pois, quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas, despertadas pela lei, atuavam em nosso corpo, de forma que dávamos frutos para a morte. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei, para que sirvamos conforme um novo modo de espírito. E não segundo a velha forma da lei escrita. Então Paulo diz, olha, agora eu tenho uma nova natureza, eu devo viver conforme a minha nova natureza. Eu estava lá prisioneiro dela, eu era escravo dela, mas agora eu não sou mais. Deus me deu uma nova natureza, e somente com essa nova natureza eu consigo agora vencer. Mas ele falou, está lá. Paulo relata isso de uma forma tão clara. Olha o versículo 15 em diante, como ele fala. Olha como você percebe essas duas naturezas dentro de Paulo.
Versículo 15. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, eu admito que a lei é boa. Nesse caso não sou eu mais quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, a minha carne, pois tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-la. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero. Se esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Então está dizendo o seguinte, ele está falando, olha, uma parte de mim quer fazer o bem e a outra parte não quer. As duas naturezas estão brigando. A nova natureza, ela quer fazer o bem, ela quer buscar o Senhor. Mas existe uma outra parte que não quer. Você quer perceber? Quando você confronta essa natureza, perceba em oração. A natureza da carne, ela não ora. Carne não gosta de orar, carne não gosta de jejuar, carne não gosta de vir para a igreja. Carne não gosta. Carne só gosta do que é carne. Entendeu? Carne gosta de carne. Então, muitas vezes... Querido, eu fugi daqui do vídeo, tadinho. Carne gosta de carne. Então, a carne nunca vai acordar cedo falando assim, quero orar. Eita, vontade de orar. Carne não acorda dizendo assim, hoje eu vou jejuar. Pelo contrário. Nós acabamos de sair de um jejum. Quem fez jejum aqui? E o que a carne fazia no dia do jejum? Tô passando mal. Tô com zonzeira, tô com tremedeira. Ai, meu Deus. Passava perto da geladeira e falava, não. Meu Deus, que luta. A carne dentro de você, a barriga fazia assim. Meu Deus. A carne, fraqueza. A carne é assim. Vou orar. Ai, que dificuldade para orar. Perceba. Tem gente, olha a carne como funciona. Ela ora 4 minutos e 35 segundos. Ela já orou tudo que precisava. Aí ela começa. Aleluia, 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 aleluia. Porque ela não sabe mais o que orar. Agora, quando ela senta para falar mal de alguém, 2 horas e meia ainda está falando do mesmo assunto, falando mal da pessoa. 140 minutos, 150 minutos conseguiu falar de alguém. Mas quando é para orar, 4 minutos e 35 segundos. Não tenho mais. Assunto com Deus. Quando é para falar dos outros, a carne fala todo mundo da igreja, do sapato da irmã, do cabelo, da careca do outro, não sei do que, do carro novo, e fala. E você viu? Você viu? Mas quando é para orar, oh meu Deus. Então, irmãos, nós precisamos entender isso. E nós precisamos, acho que é Colossenses capítulo 3. Deixa eu abrir aqui. É Colossenses capítulo 3. É isso mesmo, capítulo 3, versículo 5. Pastor, agora entendi, eu tenho uma natureza espiritual, mas eu tenho a natureza da carne. Ela não morreu, ela não acabou. Porque isso aí só vai acabar o dia que você for para a glória. Mas enquanto você está aqui, você está sujeito a ela. Pastor, e o que eu faço? Olha que Colossenses diz assim, assim façam, né? Ou fazem morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. O verbo fazer aí está no imperativo, é uma ordem, é uma direção, é uma orientação. Você tem que fazer morrer. Então, perceba, guarda isso que eu vou te dizer. Isso aqui vai resolver a cabeça de muita gente. O novo nascimento é uma obra do Espírito Santo que vem de Deus para nós. Agora, a morte da carne é uma responsabilidade nossa. Mas empoderada pelo Espírito Santo e por essa nova natureza. Quem está entendendo, diga amém.
Você está entendendo? Quando você abre lá em Gálatas, você vê claramente isso. As obras da carne e os frutos do Espírito. Então, a obra do Espírito Santo é trazer em mim uma nova natureza. Eu preciso de uma experiência real, de novo nascimento. Essa experiência de novo nascimento que vai produzir em mim poder para vencer o pecado, essa nova natureza. Vai buscar as coisas de Deus, quer as coisas de Deus. Se alegra nas coisas de Deus. E ela me dá a capacidade para vencer e fazer morrer tudo que pertence à natureza terrena. Essa semana eu tive uma experiência muito interessante. Não se assuste do que eu vou falar. Eu sei que você não passa por isso. Mas eu confesso meu pecado publicamente. Se eu estava passando um momento muito estressante. Muito. Essa semana eu estava num nível de estresse que fora do comum. Minha mulher diz que é TPM masculina. Ou menopausa, dependendo da minha idade, né? Mas sim, um dia eu estava muito irritado. E aí de manhã, eu fui ao mercado. Estacionei o carro do outro lado da rua. Entrei no mercado. Muita gente me conhece. Inclusive encontrei até o irmão Chicão nesse dia. Chego lá na açougue do mercado, o rapaz que é o meu fã, eu tenho o açougueiro lá, meu fã, ele escuta todas as minhas mensagens, não vem na igreja uma vez, mas ele escuta tudo pelo YouTube. E ele fica conversando comigo, pastor, a mensagem dessa semana foi boa. Eu falei, tá mais crente que muitos daqui que não me ouvem nem no YouTube. Aí, encontrei o irmão Chicão. Na hora que eu entrei no meu carro, que eu fui sair, eu dei uma acelerada assim, eu não percebi que um cara estava querendo atravessar na frente do meu carro. E na hora que eu percebi, eu parei, já levantei a mão e falei, me perdoa, mas esse cara me xingou tanto, mas tanto, mas tanto, mas tanto, que foi fora do comum, porque eu também só dei uma aceleradinha, eu percebi, já para mais ele xingou, e ele me xingava, e apontava o dedo, e assim, enquanto ele fazia isso, eu segurei no volante. E eu fiquei imaginando, vou sair, já sei o que eu vou fazer, vou dar no meio da cara dele, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Eu confesso aos irmãos, me veio uma ira, mas uma ira dentro de mim que eu me vi pegando ele, eu me vi, eu falei, já sei, vou abrir a porta, vou até ele, vou fazer isso e tal, eu vou... Aí eu pensei no Chicão, falei, não, o Chicão está lá dentro, irmão da igreja... Imagina, acabou de gritar meu nome dentro do mercado pastor, todo mundo me vê rolando com o rapaz. Imagina, aí pensei no açougueiro, eu falei, meu Deus, ele não vai mais escutar as mensagens, né? Eu me segurei, irmãos, diante de Deus, eu fiquei, ai meu Deus, mas eu estava naquele dia, quase que uma explosão. Aí ele passou, na hora que ele passou, eu fui sair com o carro, mas eu estava tão perturbado que eu não dei seta. E na hora que eu entrei, o motoqueiro passou. O motoqueiro começou a me xingar, só que e eu comecei a ir. Porque aí eu comecei a ir na pista e o motoqueiro na minha frente. E o motoqueiro dirigia, olhava para mim, apontava o dedo e me xingava. E eu me vi passando por cima do motoqueiro. Eu falei, eu me vi passando por cima, sabe? Eu pensei, eu falei, meu Deus do céu, se eu passar ele vai voar, eu vou embora. Mas eu pensei no Chicão de novo. Eu falei, não posso. E eu me lembro que me veio um misto de sentimento. Na hora que eu falei, você é covarde, não pode deixar essas pessoas fazer. Mas você é crente, não pode também brigar. E tem de mim. Aí eu falei, vou para cá, estava indo para casa, cheguei em casa, quieto. Ai, meu Deus. Então, quando eu digo fazer morrer a sua natureza, é justamente isso. Vai ter hora que você vai ter que ir para a cruz. E não é você ir para a cruz, você vai ter que se pregar na cruz. Mas só consegue isso quem tem a experiência do novo nascimento. Porque a outra natureza manifestou. Não. É assim que eu venço a tentação. É assim que eu venço o pecado. Quem está entendendo, diga amém. Então, eu só estou mostrando isso para deixar claro a importância de ter uma experiência, um encontro com Deus. Perceba na história, tanto na Bíblia como em a história e a biografia de muitos homens e mulheres de Deus.
que todos eles relatem em alguma medida o dia D da vida deles, o dia da cruz. Então, quando você vai ver na Bíblia, é a mesma coisa. Nós vimos Paulo. Paulo era um tipo de homem, com um tipo de motivação. Mas quando ele tem uma experiência com Deus, a sua vida nunca mais é a mesma. Porque o resultado de um novo nascimento é um interior transformado. O próprio livro de Colossenses, capítulo 3, versículos 7 e 8, Paulo deixa claro isso. As crianças estão animadas lá embaixo. E não é o versículo 7 e 8. Eu acho que é Filipenses, espera aí. É isso mesmo, Filipenses capítulo 3, versículo 7. Olha o relato de Paulo. Mas o que para mim era lucro, e se você olhar o texto todo, o contexto, Paulo começa a falar quem ele era. Eu era um cara de alto nível, intelectualmente, socialmente, estudei nas melhores escolas, tenho o melhor currículo, tudo aquilo que o homem natural valoriza, tudo aquilo que a sociedade natural e moderna valoriza. Mas Paulo teve um encontro com Jesus de uma tal forma que toda a sua estrutura interior foi transformada. O novo nascimento, ele vai produzir isso. Por isso que às vezes você fala assim, para mim a resposta é muito clara. Tem gente que fica aí conjecturando, não, é que a pessoa está no processo, está nada, ela ainda não nasceu de novo. Porque quem é nascido de Deus não faz o que quem é nascido de Deus faz. Quem não é nascido faz. Ela não vive mais sujeita ao pecado. Ela agora tem poder para vencer o pecado. Ele está dizendo, mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Os seus valores internos, suas convicções internas mudando. Versículo seguinte, mais do que isso, considero tudo como perda, comparado à suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus. Meu Senhor, porque perdi todas as coisas e as considero como esterco. Os valores internos de Paulo mudou de tal forma que aquilo que era importante para o homem natural, para a sociedade, para ele não tinha mais valor nenhum. A nova natureza vai transformar todos os nossos valores. Então assim, muitas vezes pergunta, pastor, pode fazer isso? A pergunta é o seguinte, a minha nova natureza não me permite mais. Então, para deixar de praticar certas coisas que eu tive que deixar de praticar, não foi uma imposição de uma estrutura religiosa, mas foi uma obra do Espírito Santo que chegou em mim e falou, não. Mas não foi só uma obra do Espírito Santo no sentido de uma ordem de não faz mais. Mas aquilo não me dava mais prazer. Aquilo que eu tinha prazer na minha carne, deixei de ter, porque agora o meu prazer é no Espírito. Então aquilo que eu considero como ganho agora é perda, porque para mim não tem valor algum, é esterco. Não vale mais nada. Então todos nós precisamos ter essa experiência. Eu me lembro na minha conversão, e foi uma experiência tão significativa com Deus, que as coisas perderam sentido, perdeu a alegria. As coisas que eu fazia no velho homem alimentando a carne. Então, vou sair na noitada. Não vou mais sair, porque a igreja fala que não é mais para sair na noitada. Não, eu saí, mas não tinha mais prazer. Meu prazer estava em Deus. Eu me lembro, isso foi muito marcante para mim, porque desde muito novo, sempre gostei de carnaval. Sempre. E carnaval para mim era viajar. E sempre fui para a praia, para as baladas, passava a noite sem dormir, uma bagunça.
assim, passava boa parte do ano juntando dinheiro para ir viajar no carnaval. Já começava o carnaval na quarta-feira anterior. Uma semana antes já estava nas bagunças. E eu me lembro quando eu me converti, eu me lembro o carnaval, acho que foi no ano 2000, 99, 2000, não me lembro exatamente. Eu me lembro que esse ano especificamente eu estava trabalhando. E eu me lembro de estar trabalhando no meio do carnaval e eu falava assim, eu não tenho mais vontade. Como no início assim da minha conversão, não tenho mais vontade. Então foi assim. Eu me lembro que ainda, logo depois dessas primeiras experiências com o Senhor, eu acabei, meus amigos ali e tal, eu era solteiro na época, né? Ah, vamos em tal lugar? Fui. E eu me lembro quando eu entrei naquele lugar que eu amava, era uma noitada. Eu amava aquele lugar, gostava demais. Eu me lembro quando eu entrei lá dentro, eu me senti uma coisa estranha. Eu falei, meu Deus, algo começou a acontecer dentro de mim, eu não sabia o que era. Eu falei, eu vou embora. Meus amigos, mas você acabou de chegar. Eu falei, eu vou embora. Não, mas eu falei, eu vou embora. Vou embora daqui. Eu não consigo ficar no ambiente mais que 5 minutos. Eu me lembro também no dia em que eu joguei o último papelote de cocaína que eu vi na minha vida. Eu simplesmente falei, não sinto mais prazer. Eu joguei no mato, falei, não quero mais. Por quê? Porque algo mudou dentro de mim. O novo nascimento, ele vai produzir essa mudança de valor. Essa mudança de identidade. Essa mudança de significado. Quem está entendendo, diga amém. O interior de Paulo é transformado. E é interessante que Paulo ele passa por um processo de cegueira e cura da cegueira. Ali era um simbolismo da sua religiosidade. Satanás cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não creiam. Todo mundo é um cego espiritual. Todo mundo precisa ser curado dessa cegueira. Para enxergar da maneira de Deus. Então percebe, Paulo tem uma experiência significativa que muda a sua história. E é interessante que quando você tem esse nível de experiência, essa experiência não fica só em você. Outros são beneficiados por ela. Eu tenho também o exemplo de Jacó. Só que Jacó é um pouco diferente. Mas eu vou dar uma introdução aqui. Jacó era filho de Isaac. Jacó era neto de Abraão. Então, vamos colocar que Jacó nasceu em berço evangélico. Cresceu num lar de crente. Só que como todo mundo que mesmo nascido no berço evangélico, precisa ter essa nova experiência. Todos nós que somos pais de filhos que estão na igreja, você precisa entender que o fato de você trazer ele no culto, trazer na classinha, trazer ele na célula infantil, não quer dizer que ele é salvo. Ele precisa também ter uma experiência de novo nascimento. Sempre ministrei isso na vida das minhas filhas. Ah, minha filha de pastor está salvo. Não. Ah, é filho de crente está salvo. Não. Jacó é esse. O nome Jacó é porque o Jacó significa usurpador. Então Jacó era, no mínimo, alguém de caráter duvidoso. Jacó, quando você olha a história de Jacó no livro de Gênesis, ele está sempre envolvido com rolo. Então ele é aquele crente que está ali, ele está na igreja, mas ele está nos rolos da vida. Jacó engana, mente, passa a perna, leva outros a fazer isso, foge, mas ao mesmo tempo relata que ele está tendo alguma experiência com Deus. É a vida de muito crente dentro da igreja. Mas ele ainda não tinha tido uma experiência real, genuína, de novo nascimento, de significativo de Deus mexeu na minha vida. A experiência da cruz, o antes e o depois. Às vezes tem gente, se você olhar a vida de Jacó, quando ele foge da casa dos seus pais, porque ele engana seu pai se passando pelo seu irmão, a Bíblia diz que ele dorme no meio do deserto e ele tem uma experiência com Deus. Ele vê os anjos lá, ele vê uma revelação do céu e ele fala, Deus, estou fazendo um propósito aqui, a casa de Deus, isso aqui. Teve uma experiência, mas essa experiência não produziu essa transformação. Nós precisamos entender, porque muitas vezes dentro da igreja nós vemos isso. Nós vemos pessoas tendo até uma certa experiência, mas que não produz a mudança interior. Então ela fica com esse misto de experiência,
mas ao mesmo tempo com o pezão nas coisas do mundo e nas confusão do mundo. Por isso que a gente ouve história de gente que às vezes toca e depois está numa noitada. Ou ministra, ou está na igreja, depois está dando tapa, sei lá, brigando com o esposo, com a esposa. Ou que a pessoa faz isso e depois você fala, meu Deus, eu estou chocado. Por quê? Porque, na verdade, ainda não teve uma experiência da cruz. Porque o novo nascimento é que vai gerar isso. E aí em Gênesis, capítulo 32, tem o dia da cruz. Vamos colocar assim, na vida de Jacó. Preciso caminhar para o final. Diz assim o versículo. Jacó já tinha passado um monte de coisa, já tinha casado, até o sogro dele já tinha dado cambal nele, já tinha casado com uma, achando que era outra. Olha, pensa num cara enrolado, mas ao mesmo tempo você vê a graça de Deus, porque mesmo assim o cara prosperava. Esse é o perigo também. Porque às vezes, quando nada dá certo para uma pessoa, às vezes é mais fácil. Porque a própria pessoa chega à conclusão de que, não, é verdade, o negócio não está bom. O problema é que mesmo aprontando, quando algumas coisas começam a dar certo, aí ela começa a falar, não, pelo menos tem uma coisa aqui dando certo. Quantos estão entendendo? Diga amém. Então, às vezes você está aqui, aí você fala assim, não, mas olha, eu não estou servindo fazendo isso, eu estou aprontando aqui, mas olha, eu consegui um bom emprego. Olha, não, mas o meu casamento está bem. Mas olha, eu estou mentindo, eu estou aprontando, eu estou adulterando, olha, mas eu estou com meu dinheiro, minha conta bancária está legal. E esse é o maior perigo. Porque aí você vive o estado de Jacó. Mas aí, o dia da cruz de Jacó chegou. Naquela noite, Jacó levantou-se e tomou suas duas mulheres, suas duas servas, seus 11 filhos para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo que possuía. E Jacó ficou sozinho, diga, sozinho. E Jacó ficou sozinho, então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominar Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de forma que deslocou enquanto lutavam. Então o homem disse, deixa-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu, não te deixarei ir, se não me abençoares. O homem lhe perguntou, qual o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem, seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. Prosseguiu Jacó, peço que te digas o teu nome. Mas ele respondeu, por que perguntas o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar de Peniel, pois disse, vi a Deus face a face. Todavia, minha vida foi poupada. Então aqui você vê uma experiência, Jacó nunca mais é o mesmo. A Bíblia diz que chega um dado momento, Jacó põe todo mundo, fala assim, ó, fica todo mundo aí, agora eu vou ter eu preciso ter um momento com Deus. É interessante que Paulo foi involuntário essa experiência, mas de Jacó não. Jacó ele chegou um momento que nem ele conseguia mais sustentar a vida dupla que ele vivia. É isso que está esmagando muito crente hoje. Porque a gente está vendo muito crente sucumbindo. Porque ele chega uma hora e ele não consegue mais viver essa identidade dupla. Ele é o Bruce Wayne de dia e o Batman de noite. Entendeu? Ele vive uma identidade dupla. Percebe, né? Hoje em dia é muito atual essa questão de super-heróis. Mas eu já leio há um bom tempo, desde garoto. Normalmente, tanto o Bruce Wayne como o Homem-Aranha, pode ver que são dois personagens que vivem cansados. Por quê? Porque eles são duas coisas ao mesmo tempo, ninguém dá conta. Tanto que os filmes do Homem-Aranha estão sempre em crise, já percebeu? Ele está sempre em crise de identidade. Por quê? Porque todo mundo vai sucumbir vivendo duas identidades. Ele não dá conta. Ele tem que estar o tempo todo controlando-se. Eu não posso mostrar que eu sou. Aí ele está no outro ambiente, ele fala assim, agora não posso mostrar que eu sou aquilo lá. E aí ele vive de máscara. Ele vive ali tentando fingir. Então veja, Jacó voluntariamente fala, não, chega. Eu vou ter um momento. Eu vou me retirar. E a Bíblia diz que ele tem uma experiência com Deus.
Deus fala com ele luta com Deus. Ele é tocado. É lógico que aqui dá uma mensagem gigantesca, não vou entrar em detalhes. Porém, o que eu quero me atentar é isso, que no final Deus fala assim, qual é o teu nome? Ele fala assim, Jacó. Então, você não é mais Jacó. Por quê? Porque ele assume que ele é Jacó. Quando ele estava dizendo eu sou Jacó, ele está dizendo, olha, eu sou esse cara, esse ladrão safado, sem vergonha, usurpador. Eu sou esse pilantra que engana, que passa a mão, que passa a perna em todo mundo. Deus fala, bom, porque agora você confessou, porque há arrependimento. Provérbios 28 diz isso. Se não estiver enganado, é Provérbios 29, 13. É um versículo que eu gosto muito que diz claramente essa questão. 29, 13, não, filho. Hoje eu estou ruim de referência. Espera aí. É 28, 13, então. Até a gente achar. Estou ruim de referência, hein? É isso aí. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Jacó, enquanto ele ficava segurando ali, tentando viver aquela vida dupla, aquela situação, ele não estava dando conta. Fica insuportável. Mas quando ele decide, fala assim, olha, eu preciso de mudança. Eu preciso dessa experiência, eu preciso disso. Eu não quero colocar você em crise no sentido de sair daqui falando, meu Deus. Então, eu quero que você fale assim, Deus, se eu não tive, eu quero ter. Eu preciso disso. Eu preciso. E eu poderia citar aqui N homens que tiveram esse momento. Moisés. A Bíblia diz que Moisés passa 40 anos no Egito. Aí ele foge. Mas aí ele passa mais 40 anos Ele tem uma experiência com Deus, que é a sarça. É Deus falando com ele. A vida de Moisés nunca mais foi a mesma depois daquela sarça. E nós temos Abraão. E nós temos tantos outros que nós poderíamos citar. Isaías, que ele viu o céu aberto e ele falou, meu Deus, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o céu aberto. O que todos nós precisamos é ter uma experiência real, genuína, do encontro com Deus. Fala, Deus, é o que Jacó fez. O anjo veio brigando ali, eu não quero entrar em detalhes aqui em relação a isso, por causa do meu tempo, mas qual que foi a questão? Eu não saio daqui enquanto você não me abençoar. Enquanto minha vida não mudar. Enquanto a minha história não mudar, enquanto o meu caminho não mudar, enquanto eu não mudar, enquanto as coisas não acontecerem, eu não vou abrir mão. Eu não vou desistir. E é interessante que dessa experiência a Bíblia diz que Deus toca na coxa dele e ele sai mancando. Aquilo era um sinal externo daquilo que havia acontecido internamente. Provavelmente a vida toda ele estava se lembrando lá. Entendeu? Agora você não chama mais Jacó, agora você chama Israel, príncipe de Deus. A identidade dele foi mudada porque ele teve uma experiência com Deus. Quantos estão entendendo? Diga amém. Todos nós precisamos. Para encerrar, Marcos 2, versículo 18, Jesus diz assim. Jesus fala para Nicodemos que era necessário nascer de novo. E os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas vieram a Jesus e lhe perguntaram, por que os seus discípulos de João e os fariseus jejuam, mas os teus não? Aí olha o que Jesus fala. Jesus respondeu, como pode... Eu estou ruim de referência, era o próximo versículo, mas vamos lá. Como pode os convidados do noivo jejuar enquanto ele está com eles? Não pode, enquanto o tem consigo. Próximo versículo. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Ninguém põe vinho novo em vasilhas de couro velho. Se o fizer, o vinho arrebentará a vasilha. Tanto o vinho quanto a vasilha se estragarão. E ao contrário, põe-se o vinho novo em vasilhas de couro nova. Eu queria encerrar com essa mensagem para você. Jesus deixa claro que você não põe vinho novo em odre velho. Porque vai estragar tanto o odre. O odre era uma bolsa de couro que colocava o vinho para fermentação. Então ele tinha uma elasticidade. Conforme o vinho ele fermentava, ele inchava.
Então, se você usar uma bolsa velha para poder, ele não tem mais condição e ele rompe. E aí você perde tanto a roupa, a bolsa, como você perde o novo. Por que muitas pessoas às vezes sucumbem estando dentro da igreja? Porque ela está querendo colocar o tempo todo remendo novo em pano velho, vinho novo em odre velho. Ele precisa nascer de novo. Ele precisa ter uma experiência. Não uma experiência no nível intelectual. Agora eu entendi. Isso é importante. Mas é uma experiência, falar assim, eu tive encontro com Deus. Essa experiência ela pode acontecer de forma involuntária, como Paulo estava andando, ele não estava orando por isso, ele não buscava isso, mas Deus, na sua infinita graça, interveio. Mas também pode ser de forma voluntária, como Jacó. Falou, eu vou me retirar para o Senhor. Eu vou buscar. Eu reconheço que algo precisa acontecer na minha vida. Eu não consigo mais sustentar essa vida dupla. Há um livro do, se eu não estiver enganando, Brennan Manning, escrito, ele fala, o impostor que vive em mim. E ele fala justamente isso nesse livro. O impostor que vive em mim, aí o tempo todo eu fico dentro de mim, numa luta. Por isso tem pessoas que vivem em crise de identidade. E ela acha que, não, mas eu sou crente, mas está tendo esses sentimentos. Então, fazem morrer a sua velha natureza. Mas o Espírito Santo e essa nova natureza te dá a condição de vencer a velha natureza. Quem está entendendo, diga amém. Ministério de Louvor, suba rapidamente. Eu quero orar por você. Mas eu já quero também aproveitar essa deixa. Como eu disse, essa experiência ela pode ser, na maioria das vezes, ela é voluntária. Buscar-me-eis e me achareis quando buscar de todo o vosso coração, diz as Escrituras. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, clamar e orar, eu responderei, diz o Senhor nas Escrituras.